Já tá funcionando. Esperar mais um pouquinho, né? O pessoal ir entrando. Esperar o pessoal ir entrando aí. Daqui a pouco já. Boa noite, Murilo. Espera mais um pouquinho o pessoal ir entrando, a gente já começa, tá certo? O pessoal tá chegando, Roberta, Netinha, Renan. Boa noite, né, Renan? Tudo bom? E aí, Cleuto, tudo bem, né? Tudo certo aí com vocês em Maceió? Muito obrigado aí por estar assistindo a gente hoje. Nilva, tia Nilva também. Tia Socorro. Vamos lá, né? Vamos começar. Para começar, eu queria começar convidando todo mundo que está aqui agora para a gente fazer uma oração. E a oração que eu escolhi para a gente começar hoje vai ser um Pai Nosso, tá certo? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair-nos em tentação, mas nos livrai-nos de todo mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória e para sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que assim seja. Bem, como eu acho que alguns já viram no cartaz, o tema da nossa palestra de hoje é um tema até a pessoa quando lê até acha um pouco estranho, né? O que você alimenta? Bem, antes de eu entrar mais nesse tema, eu vou ler uma mensagem do livro de Pensamentos que Ajudam, de José Carlos de Luca. Ele diz mais ou menos assim: você tem fome de quê? Todo pensamento e sentimento que você alimenta crescerão em sua vida, sejam eles positivos ou negativos. Nada surge do nada. Se você quer alegria, precisa cultivá-las diariamente, procurando ver a alegria escondida nas coisas.
falando dela, sentindo-a e intensificando-a quando ela estiver passando por você. Você se preferir a companhia da tristeza, cultivando-a indefinidamente, procurando a companhia dos tristes, das histórias melancólicas, certamente sua tristeza aumentará a cada dia. Quando alguma ocorrência desagradável nos acontece, embora seja natural que nos sintamos desconfortáveis emocionalmente, se ficarmos ruminando as emoções negativas que o episódio nos trouxe, cultivando a desarmonia, inevitavelmente o nosso mal se agravará e o problema ainda mais crescerão. Poderão nos acontecer tais como discussões, violências, acidentes e doença. Se você deseja ser livre das ocorrências perturbadoras, examine que tipo de pensamento e sentimento vem alimentando. Se você, por exemplo, alimentar o ódio, ele cresce. E com ele crescido, como você pensa que vai ficar? Como vai se sentir? O que pensa que irá fazer? Coisas boas? Certamente não. Você agirá com o ódio agravado, e isso não trará coisas boas para a sua vida. Faça o mesmo raciocínio com a mágoa, a tristeza e a culpa, a revolta e o negativismo. E veja como o cultivo dessas emoções afeta a sua felicidade. Como vocês puderam ver, o tema que eu escolhi é que tipo do que você cultiva. O que você cultiva de bem, os seus pensamentos que você cultiva de bem, ou os pensamentos que você cultiva de mal. E existem várias passagens bíblicas que explicam, que tocam no assunto da lei da atração. E eu escolhi algumas. A princípio a gente vai falar agora de duas, tá certo? Que a primeira tá lá em Mateus 21, versículo 22, que diz assim: tudo o que perdirdes em oração, crendo, já recebeis. A outra, ela tá lá em Provérbios 4, versículo 23, e diz mais ou menos assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois sua vida é dirigida por seus pensamentos. É um tema bem interessante, porque se nós pararmos para pensar, tudo que a gente pensa vem até nós. Tudo que a gente nutre vem até nós. Como uma planta, todo mundo, por mais que não tenha contato com a agricultura, sabe que quando se planta uma planta, se rega ela e se vai colocando alimento para ela, adubando-a e cultivando aquilo só tende a crescer. Da mesma forma, são os nossos pensamentos. Se nós pensamos em coisas ruins, se nós cultivamos raiva, se nós cultivamos ódio, tudo isso volta para nós. Tudo isso está vindo para a gente. E como a gente está falando de força de atração, Santo Agostinho, ele todo dia, antes dele dormir, ele procurava ver se ele estava fazendo o bem ou não. Entre fazer o bem, ele também parava e pensava o seguinte: será que o que eu estou atraindo para mim é bom ou não? Como ele fazia isso? Ele fazia o seguinte: todo dia antes dele dormir, ele parava e ele fazia uma autoavaliação de tudo aquilo que ele tinha feito, do que ele tinha deixado de fazer e do que ele tinha pensado
naquele dia que estava terminando. Seria bom, né, que todo mundo, inclusive eu, todo mundo parasse no final do dia, fizesse uma análise de tudo aquilo que a gente fez, daquilo que a gente deixou de fazer e do que a gente também pensou pra gente, né? Porque vocês podem ter certeza. O pensamento é para o espírito o que as mãos são para o corpo. Tudo o que você precisa, quando você precisa pegar alguma coisa, quando você precisa trocá-la de local, você vai e usa suas mãos para fazer. Pois bem, para o espírito, o pensamento tem essa mesma serventia. Quando você precisa de alguma coisa, quando bom ou mal, se você começa a cultivar aquilo, ele vai lá e traz para você. O pensamento é sempre o que vai trazer para você o que você deseja. Nem sempre, por mais incrível que pareça, a gente tem pensamentos bons. E muitas vezes a gente se pergunta por que aquilo está vindo até nós. Talvez seja nosso próprio pensamento que está trazendo isso até a gente. Querer é poder. Quando nós queremos coisas boas, trazemos coisas boas para a gente. E quando não, também isso também acontece. Existem outras passagens bíblicas bem interessantes que demonstram o poder do querer, o poder da força de vontade, o poder da lei da atração. Uma delas eu acho que todo mundo já deve ter visto essa passagem bíblica, nenhuma das passagens que Jesus estava pregando em algum dos vilarejos, de uma mulher que há vários anos tinha um sangramento. E ele vinha passando no meio de uma multidão muito grande, aquele empurra, várias pessoas tentando tocar nele, aquilo, assim, aquela vontade, aquele frenesi de muita gente querendo tocar em Jesus. E de repente, essa senhora que tinha esse sangramento, toca na veste de Jesus. A vontade que ela tinha de se curar, o desejo que ela tinha, foi tão grande, que Jesus mesmo, sem saber que tinha sido, sem saber que estava curando-a, o poder daquela senhora a curou ela. E ele parou, virou para Pedro e disse: Pedro, alguém me tocou. E Simão Pedro, desculpa, a gente teve um probleminha aqui. Simão Pedro, quando Jesus falou que alguém havia tocado nele, no meio daquela multidão, Pedro é o que mais eu acho que se parece com um ser humano comum, vamos dizer assim. Ele tem muitas atitudes do dia a dia. E quando Jesus disse que alguém o havia tocado, ele olhou para Jesus e disse: mas Senhor, com tanta gente aqui, com essa muvuca, como é que eu vou saber quem tocou no Senhor? Ele disse: não, mas alguém tocou em mim. Alguém tocou em mim. E ele simplesmente olhou e viu aquela senhora e sentiu que ela havia se curado. Ela, com tanta gente, no meio de uma multidão tão grande, ela, com a força que ela tinha, a vontade que ela tinha, o pensamento que ela tinha de se curar, ela foi atrás, mesmo naquela multidão. O toque que ela deu nas vestes de Jesus fez com que ela se curasse. Outra é a passagem do centurião. O centurião que chegou para Jesus e falou para Jesus que o seu servo, que para ele era muito querido, estava numa situação bem difícil. E Jesus olha para ele e diz o seguinte: vamos até sua casa, que lá eu irei tentar ajudar o seu servo. Porém, a fé e, novamente, como eu posso dizer, a força da atração dele, que o seu servo fosse curado, foi tão grande que quando ele olhou para Jesus e disse: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre em minha casa. Eu sou chefe
Eu sou líder de várias pessoas e quando eu digo que eles vão para um lado, eles vão. Quando eu digo vão para o outro, eles vão. Mesma coisa seria com o Senhor. Se o Senhor quiseres que ele fique curado, assim o será. E Jesus, admirado com a fé daquele homem que teoricamente seria uma pessoa que não teria fé por conta da situação em que ele estaria, ele olha para ele e diz: vá, a sua fé já o curou. Novamente, é o que eu digo a vocês, a força da atração, a força que ele tinha de querer mostrar, de que aquele servo ficasse curado, foi tão grande que não foi Jesus apenas foi um intermediário. Com todo o poder de Jesus, ele apenas disse a ele que a fé dele havia curado. Outra parte também bem interessante é uma parte que Jesus diz: todos vocês são deuses. Todos nós somos deuses. Tem bem dizendo assim: se tiveres fé, palavras de Jesus, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda e disseres a uma montanha, vai daqui para lá, assim o será. A fé junto com a nossa força de vontade, com aquilo que a gente pensa pra gente, aquele pensamento que a gente tem do bem, de fazer o bem, de ajudar, de querer o bem para nós e para os outros, tem um poder imenso, imenso. Como Jesus acabou de dizer, todos nós somos deuses, né? O nosso pensamento, ele tem um poder criador muito grande, muito grande, muito grande. E em outras partes, Jesus, sabendo desse poder que nós temos, ele diz o seguinte, é a parte do orai, vigiai e orai novamente. Por quê? Porque tudo que a gente pensa, nós conseguimos trazer para a gente. E nem sempre os pensamentos são tão bons, não é verdade? Por isso orai e vigiai. Porque geralmente, o que é que acontece? Quando nós temos um pensamento, muitas vezes, que não é tão bom, e contra um irmão, contra alguma outra coisa, o primeiro impacto daquele pensamento, o primeiro solavanco daquilo, quem vai sentir somos nós mesmos. Nós é que iremos sentir o primeiro impacto da força que esse poder tem. O nosso pensamento, ele sintoniza com pessoas, com coisas boas e com coisas não tão boas, não é isso? E isso vai variar. Quando a gente está pensando em uma coisa boa, em uma coisa feliz, você está trazendo para si aquilo que você está ali imaginando. Quando você imagina que você quer o bem para alguém, quando você fica mentalizando algo de bom para a sua vida, sempre que você quiser fazer isso, você está trazendo aquilo, você está transformando aquilo em sua vida. E nunca, jamais em tempo algum, quando você deixa de fazer isso e faz o contrário, aquilo não vai se virar contra você. Quando você deseja um mal para alguém, quando você pensa em algo ruim, sempre vai voltar para você de alguma forma. De alguma forma, seja qual for, aquilo que você desejou para o outro vai revelar em você. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas a lei da atração, ela tem como principal alvo quem a pensa, quando você pensa algo de ruim para alguém, você está primeiro pensando para você. Depois é que pode ser que vá para alguém, que geralmente não vai, mas para você vai. Para você com certeza. A lei da atração, ela existe e é uma lei tão exata quanto a lei da gravidade. Todo mundo sabe que a lei da gravidade nos prende aqui na Terra, senão a gente já teria saído voando aí pelo espaço e tal. O magnetismo que aqui nos prende,
é o mesmo magnetismo que atrai para a gente aquilo que a gente tem no pensamento. Portanto, eu queria dizer a vocês que é o seguinte: sempre, sempre que muitas vezes a gente para com raiva de algo, de alguém ou de alguma coisa, a gente começa a ficar com raiva, começa a nutrir sentimentos que, como é que eu posso dizer, não são tão puros. E isso, o primeiro mal é para nós mesmos. Eu costumo dizer o seguinte: quando você cultiva raiva por alguém, quando você cultiva ódio por alguém, eu digo isso quase que frequentemente, é como se você tivesse raiva daquela pessoa. Para você fazer algum mal para ela, o que é que você faz? Você começa a tomar um veneno para que aquela pessoa morra. Parece loucura, né? Mas é bem assim. Quando você tem raiva de alguém, quando você nutre ódio por alguém, você está tomando veneno pensando que aquela pessoa vai morrer. Porém, não vai. Você não está fazendo mal para aquela pessoa. Você está fazendo mal para você mesmo. Você está tomando veneno para que ela morra. E eu acho que todo mundo sabe o que é que vai acontecer. O veneno só serve para você. Não é verdade? Essas explanações que muitas vezes, até eu também, né, na parte de física, eu aprendi que os opostos se atraem, não é isso? E para você depois, você ver uma coisa que não é, foi complicado. Você aprende desde criança que opostos se atraem e iguais se repelem. Mas, na verdade, não é assim, né? Todo mundo sabe que se você parar e pensar e analisar as pessoas que estão ao seu lado, são pessoas que têm um pensamento pelo menos parecidos com os seus. De que forma? Por uma coisa ou outra, mas eles são parecidos com você. Eles nunca vão ser diferentes. Porque quando você tem um pensamento, aquelas outras pessoas geralmente compartilham aquele mesmo pensamento que você tem e vão estar ali ao seu lado. É o poder do pensamento que traz a você seus amigos, muitas vezes seus familiares, que a gente escolhe antes de vir para cá, né? Que todo mundo sabe que às vezes, em casos só de expiação, em que as pessoas vêm para cá e encarnam em lares que são contrários àquilo, como uma forma de expiação, como uma forma de melhoramento para aquele espírito. De forma geral, as pessoas escolhem pessoas mais ou menos parecidas para estarem ao lado delas. Isso por conta da atração. Só se atrai aquilo que você produz, aquilo que você pensa no seu pensamento. Quando você pensa, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Você só consegue fazer isso se você tiver, primeiramente, o principal de todos, primeiramente, fé em Deus, e segundo, você tem que começar a pensar, você tem que começar, tudo começa na sua cabeça, tudo começa no seu pensamento, tudo começa com a atração que você pensa, que você traz até você. Todo mundo que um dia pensou ser, seja o que for, desde um, pronto, um militar feito eu, um bombeiro feito eu, a um engenheiro, a um professor, a inúmeras outras profissões, antes ele começou a pensar, ele começou a desejar aquilo, ele começou a atrair aquilo para ele. Tudo na vida da gente gira em torno do nosso pensamento, gira em torno da força da atração. Por isso que eu coloquei aquilo lá no início, que diz o seguinte: você alimenta o quê? O que nós estamos alimentando, né? O que nós, a cada dia, nós mentalizamos para nós mesmos, não é para ninguém.
mas para nossas vidas. O que a gente anda fazendo, o que a gente anda pensando, o que é que a gente anda tendo, atraindo para a gente. Muitas vezes a gente para e pensa, por que eu estou doente? Porque tive, eu não consigo fazer aquilo. Porque eu não consigo passar no vestibular. Porque eu não consigo passar num concurso público. E será que você mesmo, está buscando aquilo de coração, com fé, está atraindo aquilo para você? E muitas outras vezes, o que será que você anda fazendo também, pensando para os outros, né? Quando a gente começa a desejar que eu passe e que o outro não, que eu tenha, mas que o outro não. Geralmente é justamente o contrário. Você não e o outro sim. Você não tem e o outro tem. É sempre assim. Quando você mentaliza algo de bom para alguém, aquela pessoa é beneficiada e você mais ainda. Porque tudo de bom que a gente pode se imaginar, que a gente possa dar aos outros, a gente primeiro é beneficiado. Quando você tem um pensamento bom, um, um sentimento de, de ajudar alguém, de mentalizar que aquela pessoa tem algo de bom em nossas vidas, na vida dele, você também está conseguindo, está materializando para ele e para você. Quando você faz uma prece para uma pessoa, uma simples prece que você faz, que muitas vezes alguém pode até achar que é algo pequeno, mas é algo imensamente poderoso, algo muito importante, tanto para quem ainda está aqui entre nós e como para quem já desencarnou, mais ainda, porque eles precisam também da nossa ajuda. Hoje em dia a gente se depara com situações que, infelizmente, há um tempo a gente já não via mais, e por conta dessa pandemia e de outras situações se agravaram um pouco. Aliás, um pouco não muito, né? A gente vê pessoas em uma situação que você para e imagina. Eu tenho tanto e ele não tem nada. Você olha em várias cidades aí, não precisa nem ser cidades tão grandes. Você vê pessoas que estão sem nada, estão sem o simples o prato de comida na sua mesa. E muitas vezes a gente fala assim, fala em fé, fala em caridade, fala no poder da atração, mas aquela pessoa, na verdade, o que ela naquele momento precisa, ela precisa de uma pessoa que a ampare, de alguém que dê sua contribuição, uma contribuição que muitas vezes não precisa ser material nem nada, uma palavra, um gesto, uma uma coisa que mude a forma do dia dela, que já é algo muito duro, muito complicado de você se manter. E mesmo assim eles conseguem estar ali, e muitas vezes com pensamentos, com atrações melhores do que a da gente, de pessoas que muitas vezes têm muito e, e ainda ficam pensando: por que que eu não tenho? Por que que eu não sei o que? A gente tem que começar a pensar mais nos outros e usar esse poder de atração que a gente tem, esse poder de transformar as nossas vidas, transformar as vidas também, não só nossa, mas de pessoas que muitas vezes necessitam muito mais do que a gente. Essas situações que eu acabei de descrever aqui de Jesus, Jesus andava por vários locais na época em que ele caminhava sobre a terra, e a coisa que ele mais ensinou
foi o amor ao próximo, não é verdade? E amar a Deus acima de qualquer coisa e ao próximo como a si mesmo. E também muitas vezes ele descrevia o poder da fé, o poder da atração, de forma que muita gente às vezes nem percebia. Ao indagar quando os discípulos estavam num barco e Jesus veio andando sobre as águas, Pedro novamente indagou: o Senhor é o Senhor mesmo? E ele disse sim. Ele disse: é o Senhor, eu posso ir até aí? Ele disse sim, venha. E ele saiu andando com a fé renovada, com aquilo. Quando ele chegou perto, de Jesus, ele fraquejou um pouco na sua força de vontade e simplesmente ia afundando. E Jesus segurou pela mão e disse a ele: homens de pouca fé, até quando estarei convosco? Que nós a cada dia possamos renovar a nossa fé, aumentar a nossa força de atração, para que possamos pensar mais no bem, mais em ajudar aqueles que precisam de nosso apoio e pelo menos de nossa mão, para erguê-los um pouquinho que seja da situação em que eles estejam. Nunca esqueçam disso. Nosso pensamento tem poder criador incrível. Um poder criador que pode transformar nossas vidas para melhor e também pode transformar nossas vidas para pior. Sempre orai e vigiai principalmente os nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos são algo que muitas vezes a gente nem controla e nem sabe por que aquilo está acontecendo, mas como Santo Agostinho fazia, a cada dia que a gente for deitar, a cada dia que a gente estiver terminando, que a gente possa parar um pouquinho e fazer uma autorreflexão. O que foi que eu fiz de bem, o que eu deixei de fazer, o que eu fiz de mal e em que eu estou pensando, né? E quanto mais você começa a ter esse pensamento em sua vida, isso vai lhe elevando. Quando você começa a pensar, a avaliar seus atos e seus pensamentos, sua vida com certeza vai se transformar e para melhor. Sempre, sempre, sempre sua vida vai se transformar para melhor. Não esqueçam, seu pensamento tem poder criador. Tudo aquilo que você pensa vem até você. Sempre, a gente sempre está sintonizado com aquilo que a gente pensa. Quando a gente pensa em algo que nos eleva, com certeza nós estaremos nos elevando. Quando, ao contrário, nós estamos nos rebaixando mesmo. Nunca queira mal para ninguém. Nunca queira fazer para alguém algo que você não quer para você. Sempre deseje o bem, mesmo que aquela pessoa não goste. Mas, como eu acabei de dizer, nosso pensamento tem um poder criador imenso. Imenso, imenso mesmo. E eu queria agradecer a todos. Espero ter conseguido passar a minha mensagem, tá certo? Queria agradecer a todos que aqui se encontram. Tia Socorro, Tia Ali, Josineide, Dona Cida, Murilo, Marcos, enfim, a todo mundo que eu esqueci, Carlinha, a todos vocês que estiveram aqui comigo, muito obrigado. Queria agradecer a todos vocês e espero que em breve nós possamos nos reencontrar novamente no nosso Leal, né? Para que as palestras não sejam mais virtuais, mas sim presenciais, porque por mais incrível que pareça, é um clima totalmente diferente. Você tá vendo a pessoa ali do que você tá aqui na sua casa. É complicado. É bem mais fácil você estar falando pessoalmente do que você tá falando por uma câmera. Mas queria agradecer a todos vocês. E antes de terminar, eu queria fazer a prece final. Queria convidar vocês
todos que estão em suas casas, com seus aparelhos de celulares, que fechem os olhos e escutem um pouquinho. Deus Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por mais esse dia, por mais essa oportunidade de poder estar aqui agradecendo e falando em Teu nome, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por mais esse dia. Abençoe a todos aqueles que precisam de vosso amparo, a todos aqueles que precisam de vosso carinho, de vossa mão, Senhor. Abençoai, Senhor. Livrai-nos, Senhor, de todo mal. E estai sempre conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado. Fique com Deus. E até a próxima, se assim Ele nos conceder essa honra. Muito obrigado. Eu só não sei como é que salva. Pergunta dele. Encerra o vídeo. Encerra o vídeo, mas não tem que salvar, não? Pode encerrar. Volta. Não tem que salvar. Pode encerrar. Encerra.